colocaram esse nome nos crentes porque viviam tão parecidos com Cristo que falaram o seguinte: vocês são cristãos, que significa pequeno Cristo. Vocês vivem tão igual, fazem coisas tão semelhantes que vou chamar vocês de pequeno Cristo. Interessante, né? Olha o texto. Vou começar do 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu queria pensar com você nesta manhã sobre o seguinte tema: o que é ser um verdadeiro cristão? Nesse tempo do projeto, eu estou tentando sempre falar com vocês uma hora sobre igreja, uma hora sobre o que é ser cristão, ser crente, para a gente tentar alinhar os ponteiros, sabe? Porque hoje virou assim, as definições ficaram muito fajutas. Ser crente está tudo dentro do mesmo pacote do que quem não é crente. Ser evangélico hoje, você crê em tudo quanto é tipo de coisa e as pessoas estão chamando de evangelho. Então é bom purificar, é bom definir, é bom saber do que de fato se trata. Por isso que eu queria nesta manhã, escute aqui, primeiro eu quero definir com 3, e aí deixa eu já dizer para os internautas que depois vão ver essa mensagem, porque sempre a turma depois fala assim, mas só 3? É óbvio que eu estou falando 3, mas não significa que são só 3. São inúmeras outras coisas que definem um crente. Mas eu separei 3, por causa do nosso tempo. Quero dizer para vocês 3 coisas que definem um cristão, e depois eu quero dizer 3 coisas que são resultado na vida de um cristão. A gente primeiro entende o que é, para depois o que isso faz, o que isso produz na vida de um crente. E você está preparado? O que é ser crente? Cristão, como eu disse na introdução do texto, é ser um pequeno Cristo. É alguém que vive tão parecido com Jesus, que não é chamado de Jesus, mas é chamado, é um pequeno Jesus. Pela sua semelhança, pela sua igualdade, por imitar e ser tão parecido, que aqui em Antioquia falaram o seguinte: esses discípulos são tão parecidos com Jesus, por isso que eles são cristãos. É alguém que é tão parecido com alguém. O que é ser cristão? Nós estamos numa geração que tem gente que confunde, né? Ser cristão é usar paletó, terno e gravata. Ser cristão é cumprimentar o outro na rua com paz do Senhor. Ser cristão para alguns é falar em línguas. Ser cristão para alguns é ir a uma missa. Ser cristão para alguns é frequentar um culto semanalmente. Se eu frequento, sou. É? Pergunto. O que é ser cristão? Ser cristão, será que é porque eu cumprimento o outro com a paz do Senhor? Será porque eu uso um paletó? Estou te dando possibilidades. Será que isso faz? Será que tem a ver com a nossa roupa? Será que tem a ver com a nossa aparência? Bom, se tivesse, os fariseus eram bem crentes. Porque se tem uma turma que aparência tinham, eram os fariseus. Os fariseus tinham beca de crente. Mas Jesus falou com eles: olha, vocês são sepulcros caiados. Vocês têm muito discurso, mas pouca vida. Vocês têm muita aparência, mas pouca essência. É Jesus que falou. Você pode ler isso na Bíblia, que os muitos foram destinados para os fariseus. Que parecia ser, mas não era. Ah, pastor, todo fariseu não era crente? Não é isso que eu estou dizendo. Existiam fariseus crentes, verdadeiros. Mas existia um grupo que não andava com Deus. Era aparência, era máscara. O que é ser cristão? Eu separei 3 coisas, então, para a gente definir o que é ser. Agora escute. Se você não tiver essas 3, você não é. Eu não sou.
nós não somos cristãos. Essas três têm que ser evidências na nossa vida, minha e sua, e de todo aquele espalhado pela face da terra que se diz crente. Se não tiver essas três, tem alguma coisa errada. Eu não sei aonde que vai estar o problema, mas o problema vai estar em algum lugar. Pastor, o que é ser cristão? Número 1, escute, é ser regenerado. Ser cristão é ser regenerado. É você passar pelo novo nascimento, é você ter uma nova vida. Quando, pastor? Quando Deus me deu. Quando Deus imputou isso em mim. Quando Deus gerou em mim um novo homem. Gerou em mim uma nova mulher, para você que é mulher. Deus faz isso com a gente. Ser cristão é ser regenerado. Ninguém é crente se regenerado não foi. Para eu ser crente, eu preciso ser regenerado. A Bíblia diz, João 1,12, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 3,3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Sabe o que a Bíblia está falando? Essa palavra foi para Nicodemos. Se você não nascer de novo, ele até pergunta, né? É voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não tem nada a ver com isso. O vento sopra onde quer, não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos, para ser crentes, passar pela regeneração. Deus imputa em mim um novo homem. Agora você vai escutar. Preste atenção aqui. O que eu vejo que muita gente tem dificuldade é nesse ponto. Quando Deus me dá um novo homem, não significa que o velho homem morreu. Prestaram atenção aqui? Deus faz nascer um novo Alexandre, inclinado para ele, que tem sede e fome das coisas dele. Pois é, faz. Mas o velho homem continua gritando. Agora escuta. Suponhamos que antes da minha conversão, eu tinha um desejo. Isso aqui é uma coisa que eu desejava. Desejava muito. Não era convertido, não. Não passei pela regeneração ainda, não. Desejava. Qual que é a diferença? É que sem o novo nascimento, sem a regeneração, eu não consigo dominar esse desejo. Eu desejo, esse desejo é maior do que eu. Eu só faço o que a minha carne manda. Portanto, é incontrolável, é indominável. Por quê? Morto estou. Só consigo obedecer o pecado da minha carne. Aí Deus vai no Alexandre e faz o seguinte: Alexandre, você agora é regenerado, você agora tem um novo homem em você, você nasceu de novo, você tem inclinações espirituais para mim. Pois é, tenho, Senhor? Tenho. Mas, Senhor, ainda continuo desejando aquilo dali. Vai chegar um tempo que vou parar de desejar isso aqui? Vai. Quando? Quando eu tiver um novo corpo, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Mas até lá, eu continuo desejando. Aí tem muita gente que equivocadamente pensa o seguinte: pastor, eu acho que eu não sou crente. Eu amo as coisas de Deus, eu amo o Evangelho, mas eu continuo desejando. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer, você vai continuar desejando, porque o velho homem ainda habita em você, só que agora tem uma diferença. Agora você tem o poder para dizer não para esse desejo. Antes você não tinha, você desejava e a única possibilidade era realizar o seu desejo, está aqui. Mas agora, com o novo homem eu digo, não, eu posso rejeitar. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim me dá poder para vencer ao meu desejo, ao pecado, à carne, ao mundo e a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí eu vejo uma geração que por causa de não entender isso, fica falando, Senhor, acho que não sou convertido. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, não é porque você deseja que você não é convertido. O velho homem está aí, gente. E eu vou te dizer, de vez em quando ele grita, e grita muito alto. Eu tenho desejos, você tem desejos. Qual de nós não temos? Desejos que digo, contrário à vontade de Deus? Só que agora, você e eu
regenerado, com essa natureza inclinada para Deus, eu tenho poder em Cristo de dizer não para esse desejo. E gostaria de te ilustrar de uma segunda forma, se você me permitir. Onde você acha que Deus é mais glorificado? Esse é o meu desejo, correto? Está aqui. Deus, tira esse desejo de mim, tira esse desejo de mim. Aí Deus fala, ok, pastor, vou tirar o desejo. Tirou o desejo de mim, não sinto desejo mais. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Deus, tira esse desejo de mim, tira esse desejo de mim. E Deus diz, eu não tiro o desejo, mas aumento a minha graça para você resistir o desejo. E aí eu sou glorificado. Qual desses dois cenários para você Deus sempre vai preferir? Qual que você acha? O que você ora e pede para Ele tirar o desejo, e Ele tira? Ou o que você ora e pede para Ele tirar o desejo, mas Ele mantém o desejo, aumenta a graça para você dominar o desejo? Qual o cenário que Ele é maior e mais glorificado? Qual o cenário? Eu tenho certeza que é nesse segundo. Por isso aqui tem um problema. Muita gente crente se converte, mas ela tinha inclinações, por exemplo, homossexuais. Pastor, eu tinha fatos reais. Eu tinha desejos, me converti, mas os desejos continuam em mim. Pois é, continuam em você, porque o velho homem continua em você. O que você tem que fazer agora? Suplicar a graça para que você não obedeça a esses desejos até a volta de Jesus. Por isso que essa briga entre carne, entre a nossa natureza e as coisas de Deus, vai continuar até a volta de Jesus. Isso não faz de você um não crente. Você é crente, mas faz de você que a sua velha natureza ainda continua brigando, ainda continua lutando. Pastor, será que eu sou crente? Se você for regenerado, você é crente. Como que eu sei que eu sou regenerado? É quando eu tenho inclinações para as coisas de Deus. Eu amo estar na presença dos irmãos. Eu amo estar. Eu amo ter um ambiente de oração. Aumenta um pouquinho, Abrão, por favor, aqui. Eu amo ter esse ambiente de oração. Eu amo cantar louvores ao meu Deus. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo ler a palavra de Deus. Pastor, eu gosto dessas coisas. A minha alma tem sede de Deus. Pois é, sabe por que você tem sede? Porque Ele te deu uma nova inclinação, uma nova natureza, que agora você é um regenerado. O ímpio não. Lembra o domingo passado? Os ímpios não são assim, mas o regenerado é. Essa é a primeira evidência do que é ser um cristão. É regenerado? Então é crente. Não é regenerado? Não pode ser chamado de cristão. Segunda evidência, agora escute essa. Segunda evidência do que é ser um cristão é ser santificado. Isto é, ele luta por santificação. Bom, eu não tinha o desejo por isso antes da minha conversão? Pois é, convertido estou, regenerado estou. Agora eu vou lutar para eu não praticar esse desejo mais. Crescimento, santificação, processo. Aqui é onde a gente distingue uns dos outros. Por quê? Uns estão mais santificados, outros menos. Um crente verdadeiro, ele entendeu 1 Pedro 1,6. Sede santos, porque eu sou santo. O que Pedro está dizendo para mim e para você? Que Deus exige de mim e de você santificação. Exige de mim e de você a luta contra o pecado. Por isso que a velha natureza está em nós. Porque se a velha natureza não estivesse em nós, não precisaríamos de ser e passar pela santificação. Porque já éramos santos. Não existe velha natureza, mas existe. Então, é um processo. Aquele que mentia, não mente mais. O que furtava, não furta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que zombava, não zomba mais. Percebe o processo de santificação? Agora, é triste alguns cristãos que são chamados assim, mas eram mentirosos, continuam sendo.
Eram trapicolas, continuam sendo. Compravam e não pagavam. Agora dizem que são cristãos. Compram e continuam não pagando. Não é admissível, não é permitido alguém ser chamado de cristão onde não há transformação. Eu preciso ter evidências de transformação na minha vida. Bom, antes da minha conversão eu xingava, agora eu não xingo. Estou lutando contra isso. Ainda que de vez em quando um velho homem pode gritar dentro de mim. Eu preciso de te ilustrar, porque você já conhece a história. Eu sou Wilson aqui na nossa igreja. Sou Wilson é uma bênção. Infelizmente não vem por causa da idade, enfim, das limitações físicas. Mas eu lembro que a gente estava fazendo lá no Vale Verde um dia, um encontro, aqui da nossa igreja. Sou Wilson ficou nervoso com um atraso da mulher dele. Aí ele soltou uma palavra lá. Aí na hora ele brincou comigo e ele falou assim: ô pastor, o senhor me perdoa? Eu sou Wilson, eu não tenho que te perdoar não. A velha natureza de vez em quando grita. No senhor evidenciou com uma palavra. Em mim evidencia de outra forma. Mas a velha natureza de vez em quando quer gritar mesmo. É assim. Mas o que é bonito é, na hora que ele falou, ele... Ô gente, arrependimento, né? O Espírito de Deus não é assim, sou eu, você não é esse. O Espírito de Deus testifica em você que Ele quer de você uma vida santa. Ele não quer de você uma vida devassa. O tipo de crente que está num lugar assim, ou qualquer outro lugar, que é contrário à vontade de Deus, e sente bem estar ali, tem uma coisa errada. Gente, no nosso lugar para a gente sentir bem é aqui, sabe? Onde tem gente de Deus, onde tem palavra de Deus, onde tem cânticos a Deus, onde tem louvores a Deus. Esse é um ambiente que você tem que sentir bem. Se você não sente bem, tem uma coisa errada. Porque esse ambiente aqui vai continuar no céu. A única coisa que você não vai ter no céu desse ambiente é confissão e pregação. Mas louvor você terá, adoração você terá, a presença de Deus você terá. Então esse ambiente aqui, se eu sinto bem, já é um bom sinal que lá no reino celestial, vou estar em casa. Você compreende? Ser santificado. Davi adulterou. Pois é, Natan chegou perto dele e falou assim: Davi, você tem que se arrepender, você tem que confessar o seu pecado. Davi tentou lutar contra aquela confissão. Passou dias, não vou confessar, até o dia que ele chegou, Salmo 34 e Salmo 51. Pequei contra ti somente. Diz ele que quando confessou, a sua alma foi sarada. O crente vive o processo de santificação. Ele confessa, ele se arrepende. O que é ser um verdadeiro cristão? É ser arrependido. Se tem uma coisa que difere você e eu de um crente, de um não crente, de um justo para um injusto, é arrependimento. Porque o ímpio tem remorso. É o que Judas teve. Lembra de Judas? Traiu, negociou Jesus. Não há na Bíblia uma evidência que Judas se arrependeu. Não há em nenhum momento que ele olhou e falou assim: me perdoa, eu confesso, eu errei. Nenhum momento. Remorso ele teve. E você viu o que o remorso fez com ele, né? O remorso o trouxe culpa e a culpa o levou ao suicídio. Arrependimento é diferente de remorso. Qual que é a diferença? É que quem tem remorso não quer mudar de vida. Tem culpa, mas quer continuar daquele jeito. Quem tem arrependimento quer mudar de vida. Eu me arrependo, pastor. Quando você chega diante de Jesus e diz: Senhor, eu me arrependo, sabe o que você está falando? Aquela vida que eu levei, aquilo que eu fiz, eu não quero fazer. Eu não quero praticar. Eu quero uma mudança. Eu quero algo diferente. Eu não quero continuar sendo o mesmo. Eu quero ser outro. Senhor, confesso que errei e suplico ao Senhor: não me permita errar de novo. Deus quer de mim e de você arrependimento sincero e verdadeiro. Quando é sincero e verdadeiro? Quando eu confesso e eu não pratico mais. É verdadeiro. Quando eu confesso e continuo praticando, pois é, você não se arrependeu, você teve remorso, você teve a culpa. Se você não tiver aquelas três, ser regenerado, santificado e arrependido, você pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas não de cristão. Agora, se você tem essas três, você é um cristão, embora de vez em quando você cai. Eu também caio. Embora de vez em quando a gente
não obedece a Deus como deveria. Eu também não obedeço. Mas significa que eu não sou crente? Não. Significa que eu estou em processo. Como eu disse, né? Aquele rapaz usando a camisa, estou em obras. Você está em obras. O dia em que Deus regenerou você, agora Ele colocou você dentro de uma companhia onde você vai estar em obras até a volta dele. Nós estamos em obras. Por isso precisamos de arrependimento. Agora vamos para o final? Qual que é o resultado? Qual que é o efeito disso na minha vida? Primeiro, obediência. Aquele que é regenerado procura obedecer, procura fazer a vontade de Deus. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha, o que me faz ser crente não é chamar Senhor de Senhor. O que me faz ser crente é obedecer a esse Senhor. Jesus quem disse, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Agora, se você faz o que eu mando, você de fato é um pequeno Cristo. Você de fato é filho. Você de fato é um convertido. Mateus 7,21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Pastor, obediência é uma evidência de que eu sou convertido? É. Obediência é você procurar fazer a vontade de Deus em todas as áreas. Custe o que custar. Ah, eu não queria, pastor, quando você fala de dízimo, né? Um assunto que prego sobre dízimo aqui, coloca na rede social, você vai ver o tanto de cacetada que a gente toma. Porque mexeu no seu bolso, mexeu no Deus de muita gente. Pois é, eu sou obediente, porque sou obediente eu dizimo. Porque sou obediente eu oferto. Porque entendi que aquilo vem do meu pai. Meu pai falou, olha, tá me testando, leve à casa do tesouro, entregue lá, que eu vou abrir a comporta do céu e derramar a bênção sem medida sobre você. Obediência. Ah, não queria, pastor, não gosto. Pois é, obedecer é fazer aquilo que você não gosta. Se você só faz aquilo que você gosta, tem alguma coisa errada com o evangelho. O crente faz muita coisa que ele não gosta de fazer. Por que faz? Por obediência, porque ama o seu Senhor. Porque amo o Senhor, eu faço, ainda que não gosto. Porque amo o Senhor, eu obedeço, ainda que não gosto. Eu faço. Se eu só faço aquilo que gosto, como diz Charles Haddon Spurgeon, se no Evangelho eu só faço aquilo que eu gosto, talvez não é o Evangelho que você vive. É outra coisa que você está chamando de Evangelho. Nós não podemos fazer só o que nós gostamos. Nós temos que fazer o que o nosso Pai gosta. Nós temos que fazer o que o nosso Pai gosta. Primeira evidência, obediência. Segunda evidência, prudência. O que eu estou chamando de prudência? É verdade entre discurso e prática. Sintonia. Se eu digo crer, mas a prática não reflete aquilo que eu digo, o que vocês vão acreditar? Um pai que fala o seguinte para o filho, filho, não chupa a bala, mas o pai chupa a bala, o que o filho vai aprender? Aquilo que ele está ouvindo ou aquilo que ele está vendo? Porque o discurso do pai não teve coerência. Filho, não faça, mas eu estou fazendo. A vida do crente é uma vida de prudência. Aquilo que ele fala, sou crente, pois é. Então isso tem total ligação com o viver, com aquilo que você diz viver. Quando eu digo sou cristão, irmãos, biblicamente falando, você está dizendo o seguinte: eu sou contrário ao mundo, eu sou contrário às concupiscências do mundo, eu sou contrário aos desejos da carne, eu sou contrário a tudo aquilo que Deus odeia, eu odeio. Tudo que Deus repudia, eu repudio também. Tudo que Deus não gosta, não gosto também. Bom, eu estou dizendo que eu sou parecido com Jesus. Quando eu digo ser cristão, você já parou para pensar nisso? Não é um termo fajuto, simples, é algo que representa algo espiritual poderoso. Quando eu digo eu sou crente, eu estou dizendo, Senhor, eu sou um soldado seu na terra. Se o Senhor quiser, pode me colocar na frente da batalha, porque eu morro por amor a este reino. Eu morro. Eu fico às vezes impressionado, irmãos, com a facilidade que algumas pessoas têm de imitar, né? Aliás, eu queria ter esse negócio de imitar, porque eu acho legal. Eu vejo na televisão o pessoal imitando o Silvio Santos,
Maradona, Faustão, que coisa bacana. Esse dom eu não tenho, de imitar as pessoas, mas tem algo que eu tenho, e que se você é crente, você tem. Nós temos a capacidade de imitar o Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eu não quero ser parecido com Faustão, eu não quero ser parecido com Silvio Santos, eu quero ser parecido com Jesus, irmão. Eu quero falar o que ele falou, fazer o que fez, andar como ele andou. E é tão difícil ser parecido com ele, mas que eu quero. A evidência de um crente é que ele quer ser parecido com Jesus. Ele olha para Jesus e fica encantado. Ele lê esse livro de Atos, como nós estamos lendo, eu estou lendo esse livro na minha casa, eu fico, meu Deus, que poder o Senhor tem. Que poder. Os homens de Deus prendiam, e as cadeias se abriram. Esses homens desfrutaram de algo sobrenatural, porque Deus age no natural, de modo sobrenatural. Gente, eu quero ser parecido com Jesus. Eu te pergunto, você quer ser parecido com Jesus? Você tem desejo de ser parecido com Ele? Quando você lê o Evangelho, Ele te encanta. Você fica fascinado, você fica empolgado. Você fala, meu Pai, que Senhor é esse? Você fica assim? Pois é uma evidência de ser crente. Escute essa. Qual que é o resultado de ser crente na vida de um cristão verdadeiro? É produtividade. Difícil. Produtividade. É você dar frutos para a glória de Deus. Escute aqui. Dom vem de Deus para o homem. Fruto é do homem para Deus. Eu não estou falando do fruto do Espírito. Estou falando de frutos. Fruto do Espírito continua sendo de Deus para o homem. Frutos, eu, você, nós, damos a Deus, oferecemos a Deus. Ouça os versículos. João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o meu Pai seja glorificado. É Deus quem está falando na sua palavra que, quando Deus me chama, quando Ele me regenera, Ele tem um propósito, e o propósito é a frutificação. O que é dar fruto, pastor? Bom, chegou alguém no meu trabalho, trabalha comigo, é funcionário meu, é patrão meu. Pois é, eu falo do amor de Jesus, eu falo do Senhor, eu falo daquele que me salvou, eu falo da obra que Ele efetuou na minha vida, na minha família. Eu conto, narro, porque eu sei que, se o Espírito de Deus quiser, pode converter, pode convencer, pode falar ao coração, pode dar nova vida. Eu sou um pequeno Cristo, eu me porto como cristão. Um cristão produz fruto. No trabalho, fora do trabalho, em casa, fora de casa, onde quer que esteja. Agora, sabe o que é o triste? Eu tenho visto gente de anos de igreja, mas infrutífero. Uma geração que frequenta culto, uma geração que muitos chamam de crentes, mas não há fruto. Eu só queria te perguntar por que não há. Pensa comigo por que não há fruto. Onde que está o erro? Em João 15, Jesus falou o seguinte: se vocês permanecerem em mim, permanência. Talvez está faltando na gente a permanência. Porque tem muita gente que anda com Jesus, mas anda só no domingo, sabe? Só no momento do culto. A gente tem que permanecer, irmãos. O que gera fruto é permanência. Permanência. Pastor, que tipo de fruto eu posso dar? Que tipo de fruto? Primeiro, eu posso produzir outros discípulos. Eu posso produzir outros discípulos. Em que sentido? Ô, gente, podem me imitar. Eu estou imitando o meu Senhor. Pode fazer o que eu faço. Vem aqui, eu vou te ensinar o Evangelho. Vou te ensinar a Bíblia, o pouco que sei. Ô, gente, vou dizer uma coisa para vocês. O pouco que você julga saber de Bíblia é muito para muita gente. Pastor, eu sei tão pouco Bíblia. Pois é, tem gente que sabe muito menos do que você e você podia ensinar.
O pouco que você julga ter, para muitos é uma riqueza, é tesouro. Então, o que você tem de pouco, ofereça. Olha, eu sei aqui o Salmo 23, deixa eu ler, deixa eu falar aqui da palavra de Deus. Deixa eu contar o que Jesus fez na minha vida. É como aquele cego que foi curado. Quem te curou? Bom, eu não sei quem me curou. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Testemunho. O que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo. O que eu sei falar é isso. O que eu sei falar é o que Deus fez na minha vida. Que tipo de fruto que eu posso dar? Manifestar a fé que você tem no Evangelho. Numa sociedade medrosa, covarde, numa sociedade que é totalmente contrária a Deus, você fala, não, eu creio em Deus. Eu creio em Cristo. Eu vivo pela fé no Deus vivo. Aquilo que eu digo confessar é por onde os meus pés andam. É por onde as minhas mãos tocam. É o evangelho genuíno, vivido na prática. Resultado, pastor, na vida de um crente? Tem. Foi só para o crente que Jesus falou isso. Jesus falou em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aqui não foi para ímpio. Foi para crente. Pastor, nós estamos num mundo complicado muito. Desafiador demais. Tenso. Pensa num tenso ao quadrado. Mas Jesus prometeu para mim e para você, que é regenerado, que é santificado, que é arrependido. Ele falou assim, meu filho, fique em paz, porque eu estou com vocês. Fiquem em paz, porque vocês não estão sozinhos. Fiquem em paz, porque vocês não são órfãos. Ainda que os pais da terra, pai e mãe, você pode ter perdido. Jesus fala, pois é, a mim você não me perdeu. Eu continuo sendo o seu Deus, eu continuo sendo o seu pai. Eu continuo andando com você. Isso é para o crente, isso é para você, regenerado. Eu lembro de Elias, aliás de Eliseu, você lembra? Naquela guerra contra o rei da Síria. A Bíblia conta isso lá em 2 Reis 6. Que aquele moço olhou para o Eliseu e falou assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer diante dessa guerra? Aí olha a resposta. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que te abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deixa eu te dizer uma coisa. Espiritualmente falando, a gente poderia dizer isso. Há cavalos, carros, há guerreiros espirituais para defender você, irmão. Você tem que entender que nós estamos numa época onde a batalha que está sendo travada é de cunho espiritual. A potestade do mal guerreia, claro, contra as coisas de Deus, porque sabe que o resultado é desfavorável a eles. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, você está num reino, e neste reino há anjos, neste reino há poderosos, que Deus governa para cuidar de você e de mim. Portanto, o Senhor Jesus disse, vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Romanos 16, 20, o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Crente, cristão, genuíno e verdadeiro. 1 João 3,2, amados, agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu termino dizendo para você, irmãos, nós ainda não chegamos no céu. Nós ainda não chegamos no céu, mas chegaremos. Ainda estamos nesse mundo com a promessa de que Ele está conosco, mas haverá um dia que com Ele estaremos para todo sempre. Seremos como Ele é e haveremos de vê-lo como de fato Ele é. Isso é para o crente. Isso é para você. Um genuíno cristão, autêntico, verdadeiro. O que é ser um crente? É ser regenerado, é ser arrependido e é ser santificado. Qual que é o resultado? Obediência, prudência, produtividade.